Olá, pessoal! Estamos em mais uma temporada do Fora da Caixa Humana, nossa segunda temporada. E eu e a Samantha resolvemos trazer um tema sobre meio ambiente. Nós temos aí 3 episódios, o nosso tema geral sobre a segunda temporada é meio ambiente. Temos 3 episódios tratando sobre subtemas, temas específicos sobre as questões ambientais. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre tragédias ambientais. Nós estamos vivendo aí uma grande quantidade de tragédias ambientais, não só no Brasil, mas também em escala mundial. E nós precisamos pensar sobre isso, né, Samantha, enquanto geógrafo e a Samantha enquanto socióloga. Sim. E para iniciar essa nossa discussão e essas nossas reflexões, né, Samantha? Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação do Brasil com as tragédias ambientais. Como o Brasil tem se relacionado com as tragédias que têm acontecido neste território, como as instituições estão organizadas, como as empresas se relacionam neste território com as questões ambientais, porque quando a gente fala de se Aham, relacionar sim. primeiro, Uhum. elas se relacionam com o meio ambiente, com os Isso. recursos naturais. Tragédia ambiental é uma consequência, infelizmente, né, dessas relações. Eu queria que você contextualizasse um pouco para a gente. Olá, pessoal. Dou meu oi aqui também. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu acho que o Brasil não lida muito bem com essa questão do meio ambiente. Eu acho que não foi muito introduzido na nossa cultura, né? Desde esse conhecimento, né, sobre o que é o meio ambiente e desde, eu acho que a maneira que a gente convive mesmo com a nossa sociabilidade no país. E também, Rodrigo, eu penso que em termos territorial, eu acho que até que o brasileiro, você que é geógrafo, ele não tem tanta compreensão do país, das riquezas naturais, do que a gente vive, né? Do que ele precisa disso. Então, Uhum, aparentemente, a pessoa que está lá também lutando, vivendo a vida, ela pensa assim: a água chega na minha casa, isso nunca vai acabar. Talvez a gente tem que também pensar a dimensão que essa pessoa tem desses elementos que a gente vai falar hoje, né? uhum. Desse conhecimento. Agora, bom, a relação das instituições e das empresas eu acho muito ruim. Por quê? Porque eu acho, primeiro, que eu não sei exatamente dizer quando que o Brasil começa realmente a se preocupar com isso. Quando que foi criado, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, né? Uhum, O quanto de valor que nós vemos sempre nas pastas distribuídas, qual vem primeiro? Agora a gente tem visto uma importância nos últimos anos, isso. talvez na última década aí, né? Com altos e baixos também de governos políticos, né? Da forma de governo sobre essa relevância um pouco mais dada para o meio ambiente. Eu creio que antes não se tinha muito isso. Mas, mesmo assim, aparentemente parece que a gente precisa de tragédias para a gente perceber o que está acontecendo. Aí acontece uma tragédia, ela passa, minimiza-se aquele efeito, que as instituições querem isso também, os empresários, né? As empresas acionistas, geralmente. E então eu acho que abafa um pouco isso. E a gente sempre tem essa ideia falaciosa de que o mundo não está mudando. Você não tem essa ideia climática? Fala, também não é tanto assim. Agora que essas teorias de conspiração, isso é invenção de certa ala política, assim, né? Um certo negacionismo, né? É um negacionismo, Porque né? é Não isso só que é nessa área, mas denominado. nessa, sim, parece que é mais Evidente, né? evidente. Agora, a relação do governo, vamos dizer assim, né, da instituição que tem essa obrigação, né, porque nós os elegemos, né, então assim, o governo com a iniciativa privada, ela é clara, na minha opinião. Então eu acho que todos esses desastres, desde a Vale, né, da Braskem, e a gente viu o Rio Grande do Sul, que eu acho que a gente vai falar em entrevista lá do Leite lá, né? Isso. A gente sempre vê que há uma relação assim para que essas empresas cobram muito, né? Porque na verdade você privatiza e uma grande parte das empresas tem apenas um rol que permanece sendo brasileiras, ali uma porcentagem, a maioria não. Então você meio que espalha essas ações para quem quer comprar, logo
aquilo que a gente estava falando até no outro podcast lá sobre isso, a pessoa vai querer de volta o que ela está esperando. Uhum. Se os lucros não surgem, a gente posterga os investimentos. Para que o lucro seja recebido pelos acionistas. E nisso, essas barragens, essas coisas vão ficando sem manutenção. Então, acho que há um descompasso. Tem que rever esses contratos de responsabilidade social. O quanto tem que ser destinado para manutenção. Nós temos no Brasil, nos últimos, eu vou dizer, 10 anos, talvez, grandes tragédias ambientais, porque, como você disse, o Brasil é um país com muitos recursos naturais e a população desconhece os recursos naturais que existem no país, muitas vezes. Vou fazer um paralelo. Quando nós olhamos a disponibilidade de água na região norte e na região nordeste, a região norte, obviamente, porque é o maior rio do mundo, o maior rio da América Latina, etc., há uma maior disponibilidade de água na região norte do que na região sudeste. Só que quando você vai olhar a distribuição populacional versus água, a maior concentração populacional na região sudeste, porque estão as maiores cidades, do que na região norte. Então, a gente olha para esses dados e a gente realmente desconhece como os recursos naturais estão apropriados no território brasileiro. Né? Na região sudeste, há pessoas que têm falta de água. E na região norte, também, mesmo tendo uma maior disponibilidade de água. Então, a gente realmente desconhece como esses recursos são gerenciados. E aí vai entrar exatamente o que você disse. O papel das empresas quando se apropriam desses recursos. Para a gente fazer um outro recorte, a Braskem, e aí você pode também falar um pouquinho mais sobre isso, a Braskem em Maceió, foi a primeira empresa, né, a Braskem, que explorou ali, né? De modo geral, para quem não sabe, Maceió é aquele bairro de Maceió que estava afundando por conta da exploração de minérios, de salgema, que eles chamam. E quando você explora o lençol freático ou a parte mais subterrânea desse solo, o que está em volta, ele começa a se afundar, porque você começa a tirar a estrutura. Você começa a tirar a estrutura que dá suporte àquele solo. E a Braskem fez isso sem nenhum respeito às leis ambientais. E ninguém fiscalizou também. E aí a gente vai entrar também na nossa pergunta inicial. Qual que é a estrutura que o Brasil dá em relação às questões ambientais? Como que isso se dá neste território, né? Então, a nossa preocupação quando a gente pensa em tragédia ambiental é realmente como esses recursos naturais são apropriados e como a população sabe do gerenciamento desses recursos naturais, né, Samantha? E não é falado, na verdade. A gente não prestação de conta de nada a gente tem, né? Que é uma coisa que eu acho que deveria ser mais usar a TV, os meios para né, as redes sociais hoje em dia, talvez para alcançar, até dessa forma que a gente faz aqui, um podcast, até o governo federal mesmo, né? Dá para contratar uma comunicação né, assertiva aí. Exatamente. Mas, assim, o caso, vamos pegar os últimos casos, né? A gente teve a Vale, que foi ali, eu acho que foi 2015, que foi o episódio em Mariana, né? O que aconteceu ali também? Houve já um rompimento ali de uma barragem, né? Identificaram, cobriram, né? Mais ou menos essa informação. E aí, cobriram não, né? Que depois foi falado, não tanto como depois Brumadinho, mas aí, né, com certeza, abafado para conserto, e depois a Vale vem com o slogan Mariana nunca mais. Antes de Brumadinho. Antes de Brumadinho, é verdade, porque Mariana foi antes de Brumadinho. Foi antes de Brumadinho, foi 2015, Mariana. Até tinha 2015. Tá. E aí vem Brumadinho depois, né? Com o mesmo problema de barragem, só que com todo aquele estrago, 204 mortos, e a gente nem sabe como se encontra Brumadinho, né? Se a gente não procurar. Ou seja, já não havia avisado? Posso fazer um paralelo? Nós falamos no último podcast, que ainda é a nossa maior discussão, sobre a privatização dos presídios. Só que a Vale foi privatizada. A Vale era uma empresa pública. Ela tem uma parte de ações brasileiras. Eu acho que ainda, tem. Mas foi a maior parte. A maior parte é privatizada. Então, a gente pode trazer... Adoro você. A gente pode trazer esse argumento da privatização para a questão ambiental.
Será que a privatização resolveu? Nós temos duas grandes tragédias ambientais que demonstram que não. Que uma empresa, enquanto é privatizada, de uma empresa pública para uma empresa privada, ela não consegue solucionar todos os problemas. Não, ela não consegue solucionar. Em muitos dos casos, não compensou nesse caso. Não compensou. Eu acho que para a área do meio ambiente não compensa. Não compensa. Eu tenho as minhas opiniões, quem acompanha o podcast, mas para essa eu acho que não compensa. Por que você acha que não compensa? Porque eu acho que o meio ambiente daqui para frente, com as mudanças climáticas, ele vai exigir uma série de investimento muito grande. E como que você vai dar um retorno específico? Né? Tem áreas assim, é claro que as pessoas que depositam, né, essas pessoas que investem, elas já sabem. Mas elas contam que isso não será feito, na minha opinião, né, que o governo vai deixar ali. Só que eu acho, eu quero crer, né, que nós vamos começar a sentir os efeitos realmente do meio ambiente, né? Acho que nós já estamos Já sentindo. estamos, até de temperaturas, Temperatura, né? claro. A gente vê aqui nessa região que nós estamos, É. deu 6 graus, acho que foi ontem, né? Então, assim, aí eu acho que, tornando-se um tema central para o mundo todo, eu acho que essa disputa vai ficar mais difícil. Eu acho que, realmente, o governo nacional, né, deveria assumir esse papel. Só que vai ter dinheiro para comprar isso de novo? Se vendeu, será que não era porque não tinha dinheiro para ser injetado? Disseram, Na né? época porque não tem isso de você vende a empresa melhor ali daquele começo, porque o governo não tem, o Estado não tem, né? Aí depois, claro, né? Vai quebrar, não vai investir, vai ter um investimento que vai ser reposto, que ela já investiu, e o lucro que ela vai querer. Uhum. Eu acho que ficou muito claro. Eu sou muito contrário a privatizar determinados setores E recursos da naturais, economia né? pública. Agora a gente está falando que é o básico. E que é o básico. Para a sobrevivência. Isso. E aí nós vamos entrar, Samantha, quando a gente fala de privatização, entregar os recursos naturais para algumas empresas explorarem no Brasil, nós vamos entrar numa situação que você disse assim, olha, nós já estamos sentindo as mudanças climáticas no dia a dia. Vamos pensar o seguinte, atualmente o maior recurso natural explorado no mundo é o petróleo. Os países entram em guerra por conta do petróleo. E enriquecem. Enriquecem. Só que nós estamos vivendo uma transição climática. O mundo está sendo alterado pela ação do homem, já é um fato. Né? Quem questiona isso vai para a ala realmente do negacionismo, porque as evidências são claras. E aí, quando nós pensamos nisso, daqui 10, 20, 30 anos, não vai ser mais o petróleo. Porque o petróleo ele é um recurso finito. Ele se regenera, mas ele demora milhões de anos para se regenerar. Não é igual a água, que é imediato. E onde e o que os países vão começar a procurar nos próximos anos? Os próximos 10, 20 anos. Água. E aí, quando eu falo esse segundo aqui, o pessoal acha estranho. A incidência de raios solares, porque países que estão próximo à linha do Equador e estão entre os trópicos do mundo recebem maior quantidade de raios solares. E isso gera energia, consequentemente você tem uma diversidade ambiental muito maior. Minério, também é uma outra coisa que vão procurar, e fauna e flora. Qual é o país no mundo que tem isso em abundância? O Brasil. O Brasil é o país que em todas as regiões brasileiras você tem uma quantidade infinita de recursos naturais. Então, a nossa preocupação também deve ser, igual você está dizendo que o governo tem que fiscalizar, o governo tem que ser mais presente. Eu concordo no sentido de que nós temos que proteger os nossos recursos naturais. Porque daqui 10, 20 anos, talvez a guerra aconteça por conta dos recursos naturais. Mas já pela procura da água. Eu acho que já acontece. Já acontecem conflitos menores. Não grandes guerras, por exemplo. Quando eu falo grandes guerras, não com os Estados Unidos se apropriando desse território ainda. Não com a China se apropriando desse território. Não os países europeus se apropriando desse território. Só que isso vai acontecer. É um fato. Porque, como eu disse, o petróleo ele vai acabar.
E nós vamos precisar de outros recursos naturais. Então, consequentemente, o Brasil, além de se preocupar com o cuidado dos recursos naturais internos, com essa proteção, com essa preservação, precisa se preocupar também com a soberania nacional. Isso, com a soberania que vai vir através também dos recursos naturais. Dos recursos naturais, exatamente. E assim, hoje, os Estados Unidos conhecem mais o território brasileiro do que o próprio governo brasileiro. Do que até o brasileiro. Né? Do que até o brasileiro, O tanto de satélite que tem circulando o Brasil, o tanto de estação climatológica que não é brasileira, que nós não, né, que não pertence a outros países, lugares, principalmente dentro da floresta amazônica, é assim, é preocupante. É preocupante. Porque nós não temos armamento suficiente para combater os Estados Unidos, por exemplo. Não, e outra. A gente não tem... Esses dias eu estava até vendo um concurso do IBAMA. Estava vendo, né? E o número de vagas, assim, gente, pelo amor de Deus. Pequeno? É pequeno para o tamanho do Brasil, né? Pequeno e uns são operacionais mesmo, outros são em questões de técnicas, né, para ficar em escritório. Mas assim, você pensando bem para a dimensão, a ICMBio também, né, tem alguns órgãos assim que deviam já estar tomando uma proporção muito maior de concurso, de cargos, de preparo. Para isso que você falou, deslocar as pessoas, né, para ver o que está acontecendo. Esses dias eu vi que o ICMBio foi numa fazenda que eles estavam com gado em plena floresta amazônica. Uma faixa assim foi devastada. E deu para tirar aqueles fazendeiros de lá, aqueles peões que estavam lá. Foi quase um crime de assassinato ali, porque eles pegaram. Eu fiquei tão chocada com isso e havia pontes, né? Porque tem muitos rios assim. O que eles fizeram? Eles não queriam o IBAMA levar a boiada, mas o IBAMA, né, levou. O IBAMA não, esse ICMBio, acho que são órgãos, né? Levaram. Estavam indo levar. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram, gente, isso é tão... cortaram embaixo a ponte, uma parte, para que na hora que eles passassem, eles caíssem. E só que daí, como eu acho que eles já são, né, sábios, né, nessa coisa, sabe? Eles esperam que não vão deixar. Né? Já deve ter tido morte ali, com certeza. Né? É um trabalho até perigoso, se você pensar. E na hora eles mostraram, eu fiquei, gente, isso é crime, né? E estava cortado um lado da ponte assim embaixo, era só coisar que já, né? E outra parte também assim, bem no começo. Aí, acredito que eles já deve ter acontecido, né? Que eles têm a mãe. Ia cair os bois para não levar os bois. Quem sabe sobrevive, porque o boi cai lá no rio e sei lá, às vezes mata o caminhoneiro que está ali, mata todo mundo. Então, assim, é nesse nível que se encontra essa questão e essa questão no Brasil de terra, que a gente já falou aqui, é uma questão de morte. São duas coisas que não de guerra mesmo, né? E aí você já tocou num assunto... Pesada, né? Você tocou num assunto que parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque no Brasil, quando a gente fala de boi, tem mais boi do que gente no Brasil hoje. E aí tem mais boi do que gente, tem que ter lugar para criar esse bando de gado. Se eu preciso de espaço e território para criar esse bando de gado... consequentemente, eu vou precisar devastar algumas florestas. E é o que acontece no Brasil atualmente. E eu sempre falo, gente, nós vivemos as mudanças climáticas atualmente, as questões não acontecem de modo pontual, local. A causa e a consequência. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não é uma questão só do Rio Grande do Sul, é um sistema que está conectado. E aí você pensa, olha, nós aqui no Maringá, nós recebemos uma quantidade de chuva que vem da floresta amazônica e do Atlântico também. Se você retira, vamos pensar assim, 50% da floresta amazônica, consequentemente, o norte do Paraná, que vive das questões agrárias e depende da chuva, vai ter um impacto econômico diretamente aqui nessa nossa região. Então nós temos que pensar, voltando no começo, que nós estamos em um território que vive realmente um sistema
Né? A gente tem que ter essa preocupação enquanto né? interligado, exatamente. Então a gente não pode pensar essa questão do clima apenas como, nossa, a chuvinha que está caindo em Maringá neste momento está torrencial. Mas por que ela está torrencial? Por que há 10 anos atrás ela não tinha a mesma quantidade de milímetros que ela tem agora no ano de 2024? Por que aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul? Então as explicações quando a gente pensa em questão climática é totalmente sistêmica e interligada. E aí, por isso que as questões agrárias no Brasil também são preocupantes. Muito. E até em relação ao poder desses caras. E as pessoas que têm menor terra, como que fala? Os produtores pequenos rurais, eles têm mais noção das mudanças que afetam do que... Na verdade, essas pessoas maiores, grandes grupos, eles têm noção da mudança, né? Tem. Mas eles não vão parar, né? Isso. Devido ao lucro. Agora, eu quero te perguntar, Rodrigo, o que aconteceu em Porto Alegre? Já que a gente falou um pouquinho, né? Uhum. Não terminei de falar da Braskem, mas eu tinha visto uma reportagem na época que ela talvez seja comprada por um grupo árabe, Emirados Árabes. Então tem valor, né? Tem. Eles iam colocar o dinheiro deles em aí nada. ajeita esse grupo, claro que fez, né, uma avaliação dentro dessa conta. Veja como tudo é negociável, né? Até o drama das pessoas, né? Já estão ali as indenizações que as pessoas vão receber, assim como, né, eu acho que o conserto público ali, né, porque saiu rachando o bairro inteiro, não sei. E todas essas dívidas, vamos dizer, né, todo esse BO, vamos dizer assim. E vida que segue depois. Ninguém vai comprar uma coisa também. Para que um grupo árabe vai vir aqui, né? Perdão, esse grupo árabe ele comprou para... Na época que aconteceu, eu não sei se ele terminou de comprar, mas eu vi até no Valor Econômico. Que era a intenção dessa venda. Estavam-se já negociando, né? Que tinha feito uma análise, né? Tem até o nome disso, esqueci agora. Enfim, a análise que você faz, né, de quanto custaria para eles consertar também aquilo. Então entendi. Para consertar realmente. Não. Porque o Estado, eu acho que eles já pensam que vai exigir, né? O Estado brasileiro que as pessoas né, tenham que ser indenizadas, né? Claro. Teve todo um prejuízo ali, né? Mas o panorama é esse. Então, conserta, paga-se, muda o jogo. Mas aí, em cima se for verdade, se aconteceu ou acontecer com outra, né, que talvez essa empresa não queira mais administrar, porque já está queimada, né? Ela pega mas quem tem que fazer esse papel é o governo mesmo. Não é, Rodrigo? Exatamente. Quem que vai fazer esse papel? A própria empresa que está ali, se for árabe, se for sueca, se for não sei o que lá, ela não vai fazer esse papel. Eu já acho... É isso que você está falando exatamente. Eu já acho que é errado essa questão de trazer uma empresa de fora para poder reerguer uma situação dentro do território brasileiro. Que já deu errado. Que já deu errado e você dá autonomia para uma empresa estrangeira. Eu acho que nós temos tantas pessoas... não é poderosa, são pessoas de um gabarito intelectual grande no Brasil. Por que você precisa trazer uma empresa de fora para conseguir reerguer aquilo? Eu acho que não... E você vê que a gente tem a Petrobras, que sempre foi um ótimo exemplo brasileiro de empresa que deu certo. Exatamente. Né? E começou com essa história também de acionistas, de vender uma parte, e parece que agora o Lula ele quer colocar no conselho administrativo, entre os conselheiros, o Guido Mantega. Ele quer alguém lá do governo. Nem sei se o Guido Mantega é bom ou não, mas é como se fosse assim, para saber o que está acontecendo. Porque se você não tem ninguém no conselho, eu acho que deve ser obrigado a ter, não tenho essa informação, mas deveria, né? Deveria, para você saber o que está acontecendo, né? O que está sendo aprovado ou não. Exatamente. Mas, enfim, o que aconteceu? Daí a gente falou da Braskem e Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Alegre não, Rio Grande do Sul, né? Que é a região de Porto Alegre. Tragédia. O que aconteceu ali? Quando a gente assiste o jornal, geralmente aparece lá uma bolinha azul, quando a mulher fala sobre o clima, uma bolinha azul sobre baixa pressão e uma bolinha vermelha de alta pressão. Sempre baixa pressão, vou falar de modo muito dentro do senso comum, tá? Para ficar mais claro. Uma bolinha azul de baixa pressão é porque é uma grande quantidade de nuvens. Está uma baixa pressão, está baixa. As nuvens estão baixas em relação à superfície terrestre. Tá.
Alta pressão é quando você olha para o céu e não tem nuvem nenhuma. Então a gente chama de alta e baixa pressão essa dinâmica. Entendi. No Brasil, acho que aconteceu 30 dias atrás já, Rio Grande do Sul, né? Foi, sim. Tinha uma massa muito grande de alta pressão no interior do Brasil, inclusive na região que nós sim, estamos aqui. Tava um calor danado. Um calor danado, as temperaturas lá em cima. O que essa massa de alta pressão faz? Todas as massas de ar que vêm do oceano, vêm da floresta amazônica e vêm do Polo Sul estavam sendo bloqueadas pela essa massa de alta pressão no interior do Brasil. E se há um bloqueio, como se fosse um paredão, como se fosse uma cerca bloqueando essas entradas de massas mais frias, a massa de ar frio estacionou em cima do Rio Grande do Sul. Por quê? O Rio Grande do Sul está próximo ao Polo Sul do mundo. Então, o que vem de frio, o que vem de temperaturas menores ali, chega primeiro ali. Por isso que é um clima subtropical, é um clima com temperatura menor. Então, essa massa de alta pressão bloqueou toda a possibilidade que tinha dessa massa de ar frio se dissipar pelo território. Ela estacionou em cima do Rio Grande do Sul. E choveu muito, mais do que o normal. E aí tem uma outra relação. Tudo bem, mas o que você explicou é uma questão natural. Isso acontece no mundo inteiro. Alta pressão, baixa pressão, sim. Mas a quantidade de chuva que aconteceu ali não é normal porque é uma relação com as mudanças climáticas já. As chuvas já não acontecem no modo que elas aconteciam mais. Elas acontecem de forma torrencial, em grande quantidade. Por isso que nós falamos que tem uma relação com as mudanças climáticas. Sim. Né? Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma soma, obviamente, de vários fatores. Por isso que eu frisei muito no começo a questão sistêmica do clima. Né? O clima não acontece de forma pontual. Ele é uma relação sistêmica. E aí você tem geográfica também, geográfica, né? exatamente. Porque eu tinha visto que o rio é Guaíba? Guaíba, né? Alguém falou que Porto Alegre não devia ser construído muito ali, porque é uma região de afluentes ali muito grande, que já tinha ali, pelo menos em Porto Alegre, como já tem as comportas, né? Isso. Na verdade, diz que devia já ter construído até outro dique ali, muito, né? Depois eu tenho que até der tempo, quero falar de um negócio que eu vi da Holanda lá, dos Países Baixos, que são maravilhosos. É um exemplo, né? Assisti um documentário que eu fiquei chocada. É um exemplo perfeito. Mas assim, aquelas comportas Malemar fechavam, tanto que agora até o prefeito de Porto Alegre estão querendo que ele saia mesmo, porque diz que foi uma série de erros, né? Então, assim, tem também essa questão, também parece que, enfim, o Rodrigo, eu quero porque eu tô com dúvida, eu acho que é planícies, né? Parece que a chuva pegou e ela desceu, né? Porque fica mais baixa as regiões de Porto Alegre, então, assim, virou... Então, tem toda a questão geográfica do estado também, que talvez não favoreceu tanto. Exatamente, E óbvio que tem essas questões naturais, só que aí também tem as questões políticas. Não tô querendo passar para as questões políticas. Não, eu já vou falar que já é previsto onde você está, quem tem que fazer isso são os políticos, São os políticos. E assim, o Eduardo Leite, eu não lembro o nome do prefeito de Porto Alegre agora, alguma coisa Melo, enfim. Eles foram avisados que teria uma grande quantidade de chuva, porque assim, nós que somos da geografia, a gente sabe como funciona a estação climatológica, quais são os equipamentos que prevê chuva. A mulher do jornal, quando está prevendo chuva, ela não fala o que ela acha, obviamente. Existe uma série de equipamentos, existe geralmente um cara da meteorologia auxiliando, né, a mulher do jornal e etc. Então, foi previsto que aconteceria uma grande quantidade de chuva em Porto Alegre. E o Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, simplesmente ignoraram a informação. Então, é a mudança climática? É também a questão natural da quantidade de chuvas, da alta pressão? Sim, mas também tem uma relação política. Que o político está ali para isso, né? Para isso, para resolver esses problemas, né? Que aí ele lavou simplesmente a mão. Aí eu vi a entrevista do Roda Viva do Eduardo Leite. Você vê que assim, aí eu já não sei dessa parte, mas
Você vê o tanto de decreto que ele flexibilizou. E disse que não teve, ele tem a plena certeza que não teve uma influência Uma nisso. influência, não sei como que ele tem isso. a plena... Os pampas, que é uma vegetação do Rio Grande do Sul, Isso. o tanto que ele flexibilizou para poderem explorar os pampas com criação de crime, gado. né? Isso é um crime. Cara, que negócio e aí, tão quando você pensa numa questão sistêmica do clima, não tem como você falar, não, isso aqui não teve um efeito, não teve uma consequência. Sim, teve uma consequência. Então, a ação política talvez ela seja muito maior do que as questões climáticas, porque você hoje consegue prever as questões climáticas. Exato, Você sabe a ciência está aí para isso. A ciência está aí para isso. Isso. Por isso que estão sendo chamados de negacionista, porque eles realmente negaram a informação. Isso é problemático. E essa turma, você acha que eles realmente não acreditam nisso? Ou é só um mecanismo de defesa de questões que eles querem que continue para favorecimento? Eu acho que ou será que tem gente que realmente acredita que tamanha desconhecimento de informações? Acho que tem uma parte... Não querendo tirar, assim, de pessoas que às vezes recebem o discurso, assim, e é aquilo que eu falei no início, né? Que nem eu estava falando aqui cheia de dedos com você, porque vai que eu falo, planície, planalto, e eu sou uma pessoa, né, considero estudada. Então, acho que também, enfim, tem que ser falado mais sobre o meio ambiente. Tem que ser falado e... como você disse no começo, como você disse no começo, a nossa estrutura no Brasil ela é muito pequena pelo tamanho do Brasil e pela quantidade de recursos naturais que há no país, né? Nós não temos órgãos fortes que fiscalizam. Às vezes, realmente prevalece o interesse de quem está lucrando, de quem tem interesse financeiro. Esse é o Brasil atualmente. Por isso que eu volto. A minha preocupação é sobre a nossa soberania nacional em relação aos recursos naturais. Como isso vai ficar? O governo vai passar também para a iniciativa privada? É cuidar disso? Será que vai ter uma empresa de segurança para cuidar dos nossos recursos naturais também? É demais. É demais, né? Eu acho que aí a gente passa do ponto. Também, assim, por ser uma federação e esse conflito entre as políticas do Estado, num país politicamente dividido também, é sempre um embate, né? Porque às vezes o Estado vive daquilo e aí você tem que chegar lá, né? E o governo federal fala, olha, temos que parar. Exatamente. Aí vira aquele conflito, né? Então o Brasil também é um país grande, né? Então todas essas coisas realmente envolvem questões de poder, na verdade. Dinheiro, poder. Dinheiro, poder. E aí, Samantha, só para fechar, eu até marquei aqui, quem fala sobre essa questão de poder, de o meio ambiente enquanto mercadoria, é o Ailton Krenak. Ele é um cara que está escrevendo vários livros, é um indígena, né? E aí eu acho interessante para a gente fechar, quem puder procurar um pouco sobre Ailton Krenak é muito legal, porque ele traz a visão dos indígenas em relação à apropriação dos recursos naturais e ao meio ambiente. Então, acho que é legal buscar sobre ele. Assim, ele tem falado em vários lugares. Nativos, né? Dos nativos, exatamente. Que entendem mais, né? Exatamente. Acho que é interessante nesse sentido. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente, né, deu uma breve fala, né, sobre alguns acontecimentos que vêm surgindo e que tendem a acontecer com mais frequência se não houver assim, uma mudança de consciência, uma propagação de ideias também através do governo, né, de propaganda, de conhecimento na escola e também oportunidades como essa de debate sobre temas como meio ambiente. Eu acho que é isso. Pessoal, agradeço a participação. Até mais, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.